Olá, tudo bem? Como é que vamos? Na aula de hoje, nós vamos começar o processo todo o processo que envolveu a chamada independência do Brasil. Por que eu digo a chamada independência do Brasil? Porque foi um processo de luta, de guerra, de sangue pela pátria? Não. E por que não foi, nós vamos verificar, porque na verdade foi um golpe, vamos dizer assim, da família real portuguesa e da aristocracia rural que queriam assumir o poder. Que passaram, na tradição da história do Brasil, a chamar de independência do Brasil. E hoje, nessa aula, nós vamos chegar a esse processo da independência através de um episódio que vai acontecer em Portugal, na cidade do Porto, a chamada Revolução Liberal do Porto. E aqui precisamos fazer uma observação. Vejam, desde 1810, quando Dom João VI assinou, ainda não era Dom João VI, era príncipe regente, assinou os famosos tratados de 1810 com a Inglaterra, isso deu todos os privilégios e monopólio econômico para a burguesia inglesa. O que levou, consequentemente, à desconsideração e à falência da própria burguesia portuguesa, que perdeu completamente o controle sobre os negócios de Portugal, porque, inclusive, a partir de 1815, a Inglaterra ainda passou a ter a tutela sobre Portugal, porque Dom João VI não podia voltar para Portugal, porque tinha assinado os tratados de 1810 com a Inglaterra no Brasil, que tinham validade de 10 anos. Então, a burguesia portuguesa, ela se revolta cada vez mais por causa da sua circunstância contra o próprio Estado português que a levou à falência, devido aos interesses do Estado português para com os ingleses. Muito bem, vamos ver então o processo da Revolução do Porto de 1820 em Portugal, que pode ser chamado de Revolução Liberal do Porto, Revolução Constitucionalista do Porto, dirigida pela burguesia, ou cujo objetivo era derrubar os valores do Estado moderno. Ou seja, o fim do absolutismo, o fim do mercantilismo, controle da economia pelo Estado, e, obviamente, o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Então, foi uma revolução baseada no iluminismo, obviamente. E o próprio nome, Revolução Liberal do Porto, justamente, Revolução Iluminista, contra o Estado moderno, contra o poder absoluto, contra o controle da economia pelo Estado, contra o monopólio dos ingleses, nesse caso, na economia. E, obviamente, contra todos os privilégios do clero da nobreza que eram sustentados num Estado moderno, como, por exemplo, era próprio Portugal. Como é que a Revolução se desenvolve? Verifiquemos a situação em Portugal nas vésperas da Revolução de 1820, a Revolução do Porto. A crise econômica vivida por Portugal aparece aqui na imagem de uma Lisboa
por exemplo, desorganizada na distribuição da caridade à população pobre. Claro, porque o monopólio todo da economia estava nas mãos da burguesia inglesa. Então, os lucros todos iam para a Inglaterra, para a burguesia inglesa. Consequentemente, a situação de Portugal era de um drama de carestia, pobreza, miséria, descontrole social, insatisfação social tremenda e, principalmente, a burguesia, que até então era sustentáculo do Estado moderno português. A realidade de Portugal, nós precisamos verificar um histórico rapidamente. Vejamos, de 1808 a 1815, Portugal era ocupado pelos franceses na invasão organizada por Napoleão Bonaparte. Depois, como podemos observar, de 1815 a 1820, estava sob a tutela inglesa, Portugal dirigido por Lord Beresford, que dirigia então Portugal. Já sabemos que Dom João, a coroa portuguesa, estava no Brasil e não podia voltar para Portugal, mesmo com a saída dos franceses, por causa dos tratados de 1810, como nós vimos agora há pouco. Então, o Congresso de Viena, em 1815, decidiu que a Inglaterra, por causa dos tratados entre Portugal e Inglaterra, de 1810, o Congresso de Viena determinou que Portugal estaria sob a tutela da Inglaterra até o vencimento dos tratados que foram que seria em 1820. É coincidência a Revolução do Porto de 1820 organizada pela burguesia portuguesa? Não. É porque justamente o que a burguesia portuguesa queria? Queria derrubar o Estado absolutista português antes da eventual reassinatura dos tratados de 1810, que seria em 1820. Então a Revolução tinha que, para que a burguesia portuguesa saísse vitoriosa, tinha que derrubar o Estado português antes de uma eventual reassinatura dos tratados. E assim aconteceu. A burguesia, então, vai conseguir justamente fazer isso. Mas quem vai descobrir esse, podemos dizer, golpe da burguesia em relação ao Estado português vai ser a aristocracia rural do Brasil. Quem, então, vai se organizar de uma forma para não permitir que a burguesia portuguesa voltasse a assumir o controle da economia no Brasil. Daí, então, o processo da independência. Mas, voltando à Revolução de 1820. Dom João concedeu todo o monopólio econômico para os ingleses, como nós vimos, através dos tratados que tinha assinado com a Inglaterra, o que trouxe, consequentemente, prejuízo para os comerciantes da burguesia portuguesa. Assim, quais os passos da Revolução do Porto? Primeiro, foi organizada uma sociedade secreta na cidade do Porto, basicamente burguesa, engraçado, que se inspirou justamente na Revolução Colonial, Revolução de 1817 em Pernambuco,
que só teve sucesso justamente por quê? Porque se organizaram as sociedades secretas que por debaixo dos panos prepararam e eclodiram a Revolução em Pernambuco. Então a burguesia portuguesa, baseando-se nesse episódio de Pernambuco, também organiza a sua sociedade secreta. Vamos acompanhar então pelo slide. A chamada Associação Liberal, ou o Sinédrio, que vem do hebraico, que significa simplesmente assembleia. Então seria assembleia organizada pela um conselho, assembleia, sociedade organizada pela burguesia portuguesa de caráter secreto, obviamente, por diante do governo inglês que estava mandando em Portugal. Foi criada por Manuel Fernandes Tomás, que foi um dos líderes depois da Revolução de 1820, claramente burguês. Acontece que, em 1817, Beresford, que governava Portugal, ele faz, em 1820, perdão, ele faz uma viagem oficial ao Brasil para acompanhar a reassinatura dos tratados de 1810. Agora, qual foi a burrice dos ingleses de Beresford? Burrice, literalmente. Por quê? Ele faz essa viagem ao Brasil levando toda a sua comitiva do governo de Portugal. Então, Portugal ficou sem governo. Esse foi o exato momento aproveitado, então, para a eclosão do golpe da Revolução da burguesia em Portugal. Porque as portas se abriram. Por quê? Porque o governo inglês viajou para o Brasil, que estava governando Portugal. A burguesia, então, se aproveita, dá um golpe de Estado, organiza a junta provisional do governo supremo do reino, ou seja, organiza um governo provisório e toma as seguintes medidas. Primeiro, eles eram o governo. Então expulsa o exército inglês de Portugal. Segundo, proíbe o desembarque de Beresford em Portugal na volta do Brasil para Portugal. E terceiro, instala a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, organizada pela burguesia, determina toma as seguintes decisões. Cria uma monarquia constitucional, portanto, o fim do absolutismo. E aqui um detalhe. Por que cria a monarquia constitucional? Porque a burguesia temia um pouco de que se derrubasse a monarquia, poderia haver uma disputa pelo poder entre a própria burguesia. O que poderia desenrolar numa guerra civil em Portugal. Por isso, preferiu manter a monarquia para não haver a disputa pelo poder entre os portugueses, de um lado, e do outro lado, criar uma Constituição ao qual a monarquia portuguesa estaria submissa. Obviamente, uma Constituição liberal. Portanto,
O monarca governaria de acordo com as leis que a burguesia criou. Então, obviamente, em função dos interesses da burguesia, claro. Além disso, adota liberalismo econômico. Com isso, tira o monopólio da burguesia inglesa econômico da burguesia inglesa em Portugal. O outro item exige a volta da família real que estava no Brasil a Portugal. Por que seria isso? É porque se a família real voltasse para Portugal, obviamente não aconteceria a reassinatura dos tratados de 1810. Consequentemente, com o fim da validade dos tratados, todo o monopólio econômico voltaria nas mãos da burguesia portuguesa. Por isso, a Assembleia Nacional Constituinte exigiu a volta da família real, ou melhor, do Estado português do Brasil para Portugal. Fim dos privilégios do clero e da nobreza. Obviamente, o Estado não sustenta mais, a partir daí, o clero e a nobreza. Então, o clero e a nobreza passam a pagar os impostos também ao Estado, juntamente com a burguesia e o resto da população. E também a volta para Portugal de todas as instituições que foram criadas por Dom João VI no Brasil. Quais os objetivos da burguesia portuguesa? Simplesmente recolonizar o Brasil, como estamos vendo aqui no slide. Vejam, que chance nós perdemos na história. Tudo bem, nós seríamos recolonizados, mas seríamos recolonizados pela burguesia. E o que interessa à burguesia? Investir. O que foi que aconteceu no processo da independência dos Estados Unidos? Foi colonizado pela burguesia, os puritanos. Tudo bem que também os anglicanos foram representados pela nobreza. Mas quem assumiu todo o processo da independência dos Estados Unidos foram puritanos, foi justamente a burguesia. Por quê? O que foi que ela fez? Ela se desenvolveu. Por quê? Porque ela investiu. E por isso, até hoje, a burguesia nos Estados Unidos é a classe social dominante. Consequentemente, por causa disso, é que os Estados Unidos são uma grande potência mundial. A chance que nós perdemos, se nós fôssemos recolonizados pela burguesia portuguesa, nós seríamos hoje uma grande potência mundial, com certeza absoluta. Só que quem descobriu os planos da burguesia portuguesa foi a aristocracia rural do Brasil, que não queria mais se submeter ao monopólio econômico da burguesia portuguesa, e a própria família real portuguesa, que vai fazer o quê? O rei e a rainha Carlota e Dom João vão voltar para Portugal, mas vão deixar o seu filho, Dom Pedro, no Brasil. Inclusive, com um recado bem dado por Dom João VI a Dom Pedro. Você não vai voltar para Portugal, você vai ficar aqui, e aqui, no lugar de você lutar contra eventuais levantes,
você vai se associar a eles. E assim você vai colocar a coroa do Brasil na sua cabecinha e vai dar a vida mais longa à dinastia de Bragança no Brasil. E foi assim que aconteceu. Uma manobra política, um arranjo político entre Dom Pedro e a aristocracia rural brasileira. Muito bem. Vamos seguir aqui. Além, recolonizar o Brasil significava finalmente afastar a Inglaterra, logicamente, do Brasil, para que o monopólio voltasse econômico, voltasse nas mãos dos portugueses, mas no caso da burguesia portuguesa. Qual foi a repercussão da Revolução do Porto em relação ao Brasil? No Pará, por exemplo, surgiu um jornal chamado Viva a Constituição, que pregava as ideias liberais. Na Bahia, surgiram dois: Abaixo o Absolutismo e as Sentinelas, organizados pelo Cipriano Barata. Já sabemos, Cipriano Barata era um dos líderes desde a conjuração ou conspiração baiana, também pregando o liberalismo. E em Pernambuco vai acontecer um movimento revolucionário contra Portugal, chamado de Convenção de Beberibe em 1821. Ora, o que foi a Convenção de Beberibe de 1821 em Pernambuco? Pernambuco foi a primeira província a aclamar a independência diante de Portugal. Então a independência do Brasil, aí foi realmente um movimento que aclamou oficialmente a independência de Pernambuco diante do Estado português, em 1821. E qual é a data que a gente tem que comemorar, então, da independência? 1821 ou 1822? Quando Dona Leopoldina, no dia 2 de setembro, vai assinar a independência do Brasil e no dia 7, Dom Pedro vai oficializar. E ainda tem um detalhe, adiantando, que em setembro de 1822, quando Dom Pedro oficializa a independência do Brasil, a metade do Brasil ainda não era independente. Porque era dirigido pelos exércitos portugueses fiéis à coroa portuguesa. E esse exército, dessa metade do território brasileiro, só vai ser expulso depois, em 1823. E aí, sim, o território atual brasileiro vai ser independente diante de Portugal. Então, qual é a data da independência do Brasil? 1821, 1822 ou 1823, afinal de contas? Muito bem. Seguindo a Convenção de Beberibe, organizou-se um governo provisório, chamada Junta Provisória, na cidade de Goiânia, que era composta, de um lado, pelos proprietários rurais e, do outro lado, pelas câmaras urbanas, principalmente de Recife. E aí, em 1821, foi assinada a chamada Convenção de Beberibe,
depois que os pernambucanos derrubaram o governador português Luiz do Rego Barreto, miserável repressor da Revolução de 1817, e decretaram então a independência de Pernambuco, elegeram uma junta governativa dirigida por Gervásio Pires, chamada de Governo dos Matutos, que jurou a fidelidade a Dom Pedro I depois, expulsando o exército português de Pernambuco consequentemente. Então, nunca mais o exército português voltou a Pernambuco. Agora, preste bem atenção. A Convenção de Beberibe não foi feita a Revolução de 1817. Proclamação da independência ou proclamação de uma república independente de Pernambuco em 1817. A Convenção de Beberibe oficializou o fim da dependência em relação a Portugal, da província de Pernambuco, mas não se autoproclamou como um país independente. É essa diferença que nós precisamos notadamente registrar entre a Revolução de 1817 e a Revolução e a Convenção de Beberibe de 1821. Outra coisa vai ser, em 1824, a Confederação do Equador, que vai se assemelhar à Revolução de 1817. Em Pernambuco também vai ser dirigida pela Confederação do Equador, também vai ser dirigida por Pernambuco, pela província de Pernambuco. Voltando à questão da Convenção de Beberibe, por causa disso, nós estamos entrando em processo da independência do Brasil, que o próprio historiador português, Caio Prado Júnior, chamou de arranjo político. Um golpe da aristocracia com a família real de Bragança de Portugal. Um golpe dos dois grupos, família real portuguesa e... Como é que esse golpe ocorreu? Vejamos esse processo. O Brasil se tornou independente sem nenhuma luta social. Ninguém lutou pelo Brasil. Lutou-se, sim, pelos interesses exclusivamente pessoais da aristocracia rural e da família de Bragança. O povo nem sequer tomou conhecimento do processo que levaria à independência. Porque foi tramado um golpe atrás do outro, até então proclamar-se independente de, independente de Portugal. Além disso, foi a vitória da aristocracia rural escravista para garantir a unidade territorial. Claro, o que interessa à aristocracia? Terra. Então, por isso, a aristocracia não vai permitir a fragmentação territorial do Brasil, porque isso levaria à perda das terras. E todos os movimentos posteriores, inclusive no período regencial, vão levar a essa questão. E do outro lado, a Revolução Liberal do Porto, que derrubou o Estado moderno, o absolutismo em Portugal, que deu a vitória à burguesia, que
consequentemente, queria a recolonização. E daí onde entra o problema todo na disputa. Vamos dizer assim, a aristocracia rural ela vai perceber e não vai querer se submeter à burguesia portuguesa, obviamente. E esse processo da independência ele vai ter a seguinte polarização política. Nós vamos ter, de um lado, a sociedade portuguesa, o Partido Português, a burguesia portuguesa no Brasil. No outro grupo político, nós vamos ter o chamado Partido Brasileiro, principalmente composto pela aristocracia rural brasileira, e os liberais radicais, composto pelas categorias urbanas liberais, mas pouco significativo diante do Partido Português e do Partido Brasileiro. A partir daí começa a desenrolar o processo da independência do Brasil. Ok, senhores? Por hoje é só. Mais uma vez, foi um prazer e até a próxima.